Bom dia, Maurício Valente. Oh, bom que a gente dia, seja Vanessa. valente também, né? Sempre. O suficiente para mostrar para os nossos traumas que a gente dará outro significado para eles. Todo mundo tem bloqueio? Todo mundo tem trauma? Maurício, ou você já pegou uma criatura assim na sua frente lá que tenha dito, nossa, com isso aqui eu sou bem resolvido, isso aqui eu nem liguei e tô de bem com a vida. Nunca peguei, Vanessa. Primeiro, gratidão de estar aqui, é um prazer enorme. A gente que agradece. Estava vendo você testar o carro da Fiat, que maravilha, hein, Foi Vanessa? bem, Você tá né? podendo, 0 né? a 100 em 7 segundos, Que te show mete. de bola. Estava admirando aqui. Vanessa, por que todo mundo tem trauma? É difícil você não encontrar alguém que não tenha. Porque os nossos traumas, eles vêm muito na nossa infância. E na nossa infância, duas coisas acontecem. Primeiro, que a gente não tem maturidade para ter resiliência e recursos para não se traumatizar. A criança, ela se traumatiza com facilidade porque ela é muito imatura. E tudo é novidade, ela leva um susto atrás do outro. Perfeitamente. E outro motivo é que os pais que deveriam ser o apoio daquela criança, deveria ser a parte adulta dela, para ajudar ela a não se traumatizar, os pais também estão traumatizados. E nunca se curaram daquilo, porque não buscaram daquilo. ajuda. Então é difícil, eu nunca peguei no consultório ou até conversando com alguém, amigos, alguém que está zerado 100%, mas trauma tem cura. Isso é importante dizer, porque todo mundo acha que não tem. É desafiador. Como classificar um trauma? O que pode ser considerado um trauma? Gera o que em nós? Excelente pergunta. Um trauma é um evento que causa uma descompensação, uma desregulação do meu sistema autônomo, daquilo que funcionaria dentro de um normal em questão de produção de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, seria uma função normal. É fisiológico. É fisiológico, o trauma é fisiológico. Tem uma mudança tão grande no teu sistema normal, no teu sistema hormonal e no teu sistema autônomo. O sistema autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Para você não ficar confuso. Neurológico. Para você não ficar confuso, o simpático excita, normalmente o parasimpático nos deprime. Então, às vezes eu posso ter um excesso, quando eu tenho um trauma, eu perco esse controle, esse equilíbrio entre os dois, e ou você fica muito excitada, ansiedade, pensamentos, euforia, síndrome do pânico, ou você fica muito down, que apático. É apático, a depressão, o congelamento. Então, o trauma é um evento. O que eu vou fazer com esse evento depende da minha capacidade de resiliência, de estudo que eu tenho, de preparo que eu tenho, os pais que eu tive, a educação que eu tive, a estrutura. Agora, quando criança é o mais problemático, que a maioria dos traumas vem de lá. Eu não tinha estrutura, por isso que às vezes eu descompenso. E isso pode durar toda a vida. Tem estudiosos hoje, os estudos americanos, Vanice, falam que o trauma de vida fetal é o pior de todos, dentro da barriga da mãe. É o pior de todos. Você às vezes vai carregar por toda a sua vida adulta e se você não tiver consciência disso, você não sabe associar. Mas o que muda a partir do momento em que vem para a consciência? Ah, agora eu sei que eu passei isso e que isso aqui está abalando essas outras esferas, né, do meu dia a dia. Se eu trouxe para a consciência, não fica pior ainda? Não é só isso. Trazer para a consciência pode ser um elemento. Mas a cura do trauma é muito mais profunda do que isso. Tem a ver com você ajudar o paciente a recursar sua autocapacidade de regulação e a sua corregulação. Imagina assim, Vanessa, uma pessoa... Se a gente não tiver domínio, gente, nem da gente mesmo, isso. Como que a gente vai administrar todo o restante? Então as pessoas acham que é só trazer para a consciência que se cura, não é só. Imagina uma mulher que teve um trauma de infância, ela foi abusada lá, sei lá, com 6 anos de idade, e hoje vive um trabalho, uma relação abusiva com um chefe. Como é que uma pessoa dessa, se não tiver uma estrutura, se não souber como conduzir, aquele chefe lembra ela inconscientemente todo dia um gatilho do abusador. Então você vê essa pessoa, como que ela vai se curar desse trauma? Por isso que tratar um trauma é muito mais complexo do que só trazer a consciência. O seu problema foi esse. Ah, tá, Maurício, descobri, então eu fui abusada, tá, mas não é só isso. E agora? Como trazer segurança para essa mulher, engajamento social seguro? Aí a pessoa até pode dizer, mas eu nunca sofri assédio sexual na minha empresa. Não, meu chefe assedia, né? Às vezes é um outro tipo de assédio. Não é sexual. Né, tem isso, também uma codependência. Mas traz o gatilho. E pode nem ser o chefe, pode ser o namorado, que maltrata, às vezes é meio grosseiro, é meio bruto. E aí você reativa aquele processo de trauma
E a pessoa vive com aquilo, um piloto automático, um dia a dia, e ela não sabe. A microfisioterapia muda o foco como? A micro é uma ferramenta. Quais são as outras? Eu tenho a reprogramação biológica, nós temos o próprio trabalho de trauma, as técnicas. Tem uma técnica de liberação de tensão de trauma, que é uma técnica de tremor maravilhosa. Então, eu não uso uma ferramenta só, não me preocupo com a ferramenta. É um compilado. É um compilado. A pessoa chega, o que me preocupa é a história da pessoa. Qual é a sua história? Quanto de entrega eu posso te dar? Que tipo de apoio eu posso te dar? Tem tarefa para casa? Tem alguma coisa que podemos fazer no consultório? Então, é uma conexão que a gente tem com o cliente, muito mais do que uma técnica salvadora. Por que a gente deve sim acreditar que se essa funcionária, vamos partir, né, dessa hipótese aqui, que se essa funcionária for lá buscar, né, uma fonte segura de tratamento e passar a ter novos comportamentos, ter outra postura em relação a tudo, o chefe dela, sem talvez nunca fazer o mesmo trajeto, também mudará para melhor? Talvez ele não mudará, mas talvez ela mudará o jeito que ela vê as coisas. E aí vem a transformação. O jeito de lidar. E aí fica mais suave ela consegue administrar sem sofrimento. É como se ela tivesse... Mesmo que esse aqui continue o mesmo. Perfeito. Ela tem uma resiliência tão grande que ela consegue ver aquele patrão não mais como uma ameaça. É um cara problemático que tem os traumas dele, ela começa a discernir. Ela não pega mais para ela aquela dor. Por quê? Porque o sistema nervoso autonômico dela começa a regular. O nosso sistema autônomo, o simpático é dia, o parasimpático é noite. Uma pessoa normal, ela vive nesse equilíbrio, nessa homeostase. Quando você tem um conflito que você não conseguiu lidar, o teu sistema simpático dispara ou o teu sistema parasimpático dispara. Então você perde aquela janela de transferência, aquilo que seria o normal. Aí olham para você e falam, você tá louca. Isso, tá louca mesmo. Exatamente. Tá louca, imagina a pessoa vive oscilando. Vive oscilando. Né? Inclusive distúrbios bipolares, uma hora eu estou bem-humorado, com taquicardia, com euforia, outra hora eu estou para baixo, e você não sabe o que está acontecendo. Tá, nos ajude agora na condição de pais, tá? Eu sou mãe. Tem lá pais assistindo a gente, tem avós, tudo. Aí a gente olha para o filho e fala assim, gente, como é que eu vou não traumatizar de jeito algum meu filho? Perfeito. Né? Aí você fica pisando em ovos todos os dias na educação, nisso, naquilo, porque você não pode traumatizar o seu filho. Ou você sabe o peso que isso teve na sua vida, tudo que você galgou para se livrar daquilo. Né? E aí olha para aquela criaturinha e fala assim, gente, cabe a mim não traumatizá-lo. Isso é uma coisa muito legal que você colocava nisso, porque assim, as pessoas confundem trauma com estresse. Estresse é uma variável normal, todos nós vamos ter estresse. Eu estou dirigindo, bato o carro, eu vou gerar um estresse ali, certo? Cada um vai reagir de uma forma. Vai ter aumento de cortisol, eu posso ficar um pouco nervoso, estresse é normal, mas com quão rapidez a gente volta isso para a nossa janela correta entre o autonômico, entre o simpático e o parasimpático. Então, respondendo sobre a criança, você que está ouvindo, eu também sou pai, eu sou pai de 3. Então, assim, o segredo é, os estressezinhos vão rolar. A questão é o bom diálogo e a boa segurança. Seu filho, acima de tudo, tem que ter segurança com você. Mesmo você sendo dura, mesmo você tendo que falar não, mesmo que você tendo que educar, a gente sabe o quanto é desafiador educar. Ele não precisa ficar traumatizado porque não ganhou o presente de Natal dos sonhos. Isso não causa trauma. O que causa trauma é a forma como você negou. O grito, o espancamento, entendeu? A sua perda de controle, que às vezes você, mãe e pai, também está traumatizado e você não está conseguindo se estruturar. E desconta ali. Aí a criança ela perde a segurança nesse educador, que é o criador, que é o pai e a mãe. Mas pode ser uma professora, aqui nós estamos falando de pai e mãe. Quando eu perco a segurança sobre qualquer coisa, Vanice, aí a chance do trauma se instalar é muito grande. Como transmitir confiança e segurança para a criança quando a gente a leva para tomar uma injeção, tomar uma vacina, tirar sangue no laboratório? Então, isso é uma excelente pergunta. Porque não tem como você não fazer aquilo, tem que fazer. Talvez tenha que fazer, a maioria das vezes você tem que fazer. E aí o que eu oriento a você? O diálogo. Paciência. Paciência e explicar para a criança. Eu tive até um amigo, um grande amigo, que ele tomou uma injeção para poder dar a injeção no filho.
Tá vendo, filho? Ó, isso aqui o papai tá levando, não faz nada, dá uma picadinha. Já passa. Não deixar a criança sozinha para tomar a injeção. Parece um ato bobeira. Mas só de você estar lá, pegar numa mão, isso já é uma segurança. E Dizer, muito eu diálogo. reconheço o seu medo, tá tudo bem, mas olha, você vai ver depois, você se tornará mais corajoso. Isso. Deixar a criança falar, por exemplo, meu filho, eu dou um comando para ele, né? Eu já trato ele há alguns anos assim. O comando não é muito o que ele quer. Então eu coloco, ó, vai ser assim. Aí eu percebo que ele fica mal. Aqui você não sentará na janela hoje, filho. Isso, né? pronto. Ele quer sentar na janela. Aí ele fica emburrado. Aí eu não deixo ele sentar na janela, mas aí eu falo para ele, você quer falar alguma coisa, filho? Você quer se expressar? Eu quero falar, papai. Eu quero falar que eu acho injusto, porque você deixou o meu irmão Pedro fazer isso, você não deixou. E outro tal. dia ele também sentou na janela e eu percebeu? não sei. Ah, então eu vou. Por que ele foi na janela? Por causa disso, isso. Por que você não está indo agora? Por causa disso. Então eu. Que ela vai cair na gargalhada ali imediatamente, instantaneamente, vai ficar. E eu não precisei gritar com ela. Porque se você está tendo que gritar com o teu filho para ele obedecer, tem alguma coisa errada. Então você, pai e mãe, que são imperfeitos, talvez precise de ajuda. Porque assim, uma coisa é você dar um comando para o filho, não ceder, outra coisa é você gritar, que aí você passa medo, a criança perde segurança em você. O que a gente mais vê é pai com o filho, né, com terapia semanal, mas o pai e a mãe não busca. Não fazem nada, tipo assim, não. E aos primeiros que precisavam. Sim. Não e é? aí a criança volta para casa, passa muito mais tempo com o pai e a mãe do que com o terapeuta. E aí não... Pesquisadores como Bessel van der Kolk, que é um holandês que mora nos Estados Unidos, chefia uma unidade de trauma, Gabor Maté, Peter Levine, tem vários autores, eles falam que o princípio básico para você... Blindar é uma coisa muito forte, mas se você quiser prevenir trauma, é segurança. Segurança é uma palavra fortíssima. É abraço, é afago, é afeto, Estar é amor. Ali. Estar ali. Eu tô aqui, filho. Quebrou o braço, filho, eu tô aqui. Tô aqui. Se precisar. Essa é uma... Você quebrar um braço, você podia falar assim, é uma experiência traumática. Será que vai ficar algum trauma? Depende do que foi feito. Essa criança estava sozinha quando quebrou o braço? Que tipo de apoio ela teve? Onde estavam os pais? Então, isso é muito relativo no que diz respeito à traumatização ou não. Gente, eu entrevistei a Suzy Pachenk, empresária aqui de Cascavel. Os 2 meninos dela tiveram câncer na mesma época na infância. Olha um mais velho e outro mais novo. E aí eu lembro que eu perguntei para o mais novo se ele tinha trauma de hospital. Ele falou, não trauma algum. Amei minha temporada no hospital. Sabe? Ela deu um jeito de fazer com que fosse divertido, com que fosse seguro. Não sei o quê. Acabou, né, o tratamento, vamos bater o sininho, vamos fazer novos amigos. O outro ali tá à toa também, então tem mais tempo para bater papo. Olha a experiência. E o menino segura. Hoje é um rapaz, já os dois lindos, às vivíssimos vezes os enfermeiros, né, Vanice? Vamos dar os parabéns, porque às vezes passou segurança para essas crianças. Exatamente. Olá, gostaria que ele falasse sobre trauma de criança que perde a mãe. Uma de 2 anos e a outra de 8 anos. Então, as 2 crianças estão sem mãe, perderam a mãe. Perderam a mãe. Um trauma fortíssimo, né? Perde uma figura de representação muito forte, tá? O que eu aconselho? Não é substituir, ninguém substitui mãe. Mas quem poderia, da família, até amigos, quem poderia entrar um pouquinho nesse lugar da mãe e trazer o feminino para essas crianças. Que se torne um ponto de referência. Ponto de referência dessa mãe. Às vezes pode ser uma amiga. Amiga que tem os filhos e passa, vamos lá, criançada, a tia vai levar vocês para ir nadar também. Então essa mãe, essa figura feminina agora, tenta ocupar preencher, a palavra é preencher, tentar preencher um pouco aquela figura vazia, mas nós não sabemos que tipo de sequela vai ter. Então é ir observando. E depois... E tratando. À medida que vai amadurecendo, vai conhecendo mais sobre a morte. Com espiritualidade também e com os mesmo. outros anjinhos que Deus espalha pelo mundo para nos ajudar nessa jornada. Né? Porque haja jogo de cintura, gente. Todo dia é um perrengue, todo dia é um desafio. E ninguém está livre de adquirir traumas ao longo do percurso, no auge dos seus 65 anos. Né? Tanto que a gente fala que todo trauma tem um incrível também. Quantas pessoas crescem, todos nós, você passou por dificuldades na vida, eu também, né? Todos que trabalham aqui no estúdio devem ter seus perrengues. O quanto nós crescemos com isso. Então a gente costuma ver o trauma só como uma coisa horrorosa, mas sabendo do princípio que o trauma vai ser inevitável,
Ninguém vai conseguir passar pela vida sem passar por experiências difíceis. O que eu posso fazer com o aprendizado disso para que eu cresça? Então, às vezes, você pega 2 meninos desses que perderam a mãe, você fala assim, nossa, tá tudo acabado. Aí você vai ver, vão ser 2 gênios empresários que, por causa disso, vão ficar muito fortes, vão construir uma baita de uma empresa e vão ficar milionários, apesar que eu sei que dinheiro não é tudo, mas vão conseguir ter sucesso na vida. Gente, eu Você não tenho um sabe? exemplo real disso. Amigos muito queridos, os 2 irmãos, ela na época muito pequena, ele também, os pais morreram num acidente de carro, eles sobreviveram. E hoje eles são uma potência, os 2 com a família deles, bem casados, felizes. Cresceram, né? Bem-sucedidos financeiramente, com os filhos, sabe? Em paz, a gente sente paz. E aí a gente vê, que, sabe, foram criados pela avó. Olha isso. Isso é o incrível do trauma. Você acha que vai estar tudo acabado e, de repente, a pessoa renasce daquilo, renasce forte, conquista uma coisa. Se eles tivessem tido a mãe, que a gente, graças a Deus, torceria para que a mãe ficasse, Sim. talvez eles não teriam ocupado esse lugar. Nesse caso, sem mãe, sem pai, tá? É. No mesmo rompimento ali, ó. Despedida da mãe, despedida do pai. Não tem mais mamãe e papai. Você imagina, aqui. né? Você imagina, né? Que dor, né? Que dor. Ai, eu vou pro intervalo. Depois dessa, até tomar um chá. Obrigada. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Tá? Novo para Tudo você de e bom pra família, vocês. Vanessa. Obrigado, viu?